vocês, está começando mais um vídeo aqui no Reação Imediata. Não esquece de deixar o like, ativa as notificações e deixa um comentário também aí embaixo. Não esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo e de todos os outros aqui do canal. E qual vai ser o react de hoje, meu amor? Bom, então, o react de hoje, na verdade, é bom a gente deixar claro aos inscritos que a gente tem um plano de criar um quadro aqui no canal. No caso, seria o nosso primeiro quadro. Esse quadro, a gente quer tentar localizar, encontrar, obviamente com a ajuda de vocês, os inscritos, artistas que não são do mainstream, né? Ou seja, artistas que não são tão populares assim, que alguns conhecem, mas nem a grande maioria do público conhece. Então a gente quer abrir espaço para esses artistas e a gente quer criar o quadro. No caso, o quadro seria o Mapa da Mina. Né, Mapa da Mina, porque a gente está atrás desses tesouros, né, para a gente poder divulgar aqui também no canal. Então a gente quer tentar e obviamente tudo vai depender muito de vocês inscritos. Ou seja, se tiver muito like, tiver muitos pedidos aqui, a gente tiver um bom retorno, a gente mantém o quadro. Até porque a gente viu pedidos de outros artistas, né, que vocês sugeriram, os inscritos sugeriram aqui, e a gente gostaria de dar espaço a esses artistas também. São até artistas que a gente não conhece. Então a gente quer aproveitar essa oportunidade de abrir espaço a esses artistas e divulgar eles. Então a gente vai estrear esse quadro, a gente não sabe se vai manter esse quadro, porque tudo vai depender do retorno de vocês, que é da Jade Baraldo com Nem o Mar Pôde Levar. Né? Então a gente vai fazer o react desse vídeo aqui, a gente já falou demais, já falou o que tinha que falar aqui. Então vamos falar mais ao decorrer desse vídeo, vamos ao que interessa, né? Então, bora reagir! Bom, primeira pausa da música que eu já quero comentar o seguinte, dessa vez não é nem da voz dela, mas eu achei a música bem contemporânea, né? Uma batida, vamos dizer assim, moderna. Né? Eu também achei. Pesada, né? E o uso dos sintetizadores atrás está bem legal, né? Tá. Trazendo toda aquela atmosfera que o sintetizador costuma trazer, né? Uma coisa mais leve. O sintetizador ajuda muito a criar uma atmosfera na música, né? Gente, olha, agora eu vou comentar da voz da Jade e nos parece que ela está na região de mezzo-soprano, né? No caso seria a voz média, né? A voz média. E é uma forma de cantar que ela trabalha muito bem a questão do vibrato. Pelo pouco que eu ouvi, claro, é muito pouco ainda pra gente ter uma noção maior, mas parece que ela tende a encorpar um pouco esse vibrato. Eu acho legal isso, dá um efeito legal, né? Nossa. Muito legal isso que ela faz no final, né? Quando ela fala, vem me quer. Ela dá uma tremida, só que é de uma maneira diferente, meio que deixa uma coisa mais aqui na voz de máscara. Isso. Né? Bem Isso. legal isso. Ela faz umas transições assim diferentes com a voz. Isso. O timbre dela eu já achei diferente. Isso. E é uma forma de cantar contida, né? E um pouco dramático também. Eu achei um pouco dramático, também. né? Uma forma bem largada, assim, que lembra até um pouco o tipo de som, uma forma de cantar indie. Do estilo indie, né? Inclusive ela tem influência da Lana Del Rey, né? Eu acho que isso tem a ver também. Faz a sentido. Lana Del Rey tem um tom pesado, assim, na voz. E aqui é nítido que ela não vai muito pra notas agudas, né? Parece que ela fica mais ali nas notas medianas, né? Perfeito, perfeito. Isso aí. Essa batida ficou muito indie. Mas falar da batida,
essa batida, ela não é bem indie, né? A Tem levada uma é. influência também aí. Né? Pra você, qual perspectiva você acha dessa batida? Eu acho que tem uma influência no fundo, né, do indie, né, só que por cima tem uma coisa de trap que eu achei muito forte. Um pouco de trap, um pouco de trip hop, e ela até me lembra um pouco aquele Hooverphonic. Também me lembrou também uma outra banda que tem essa pegada bem arrastadona, é a Cat Power. Isso. Vocês aí que estão assistindo a gente, procurem ouvir essas bandas e depois de ouvir algumas músicas delas, vai ouvir a Jade Baraldo para ver se vocês vão ter a mesma impressão. Olha que legal, né? A dança da dança. Coreografia. E ao mesmo tempo, essa música, ela me traz uma pegada pop também. Uma coisa meio pop. Inclusive aí nessa parte da coreografia eu achei que a forma de cantar dela ficou um pouco mais pop. Ficou. Um pouco mais também melódica, né? Tirou um pouco aquela dramatização, aquela emoção que tinha, mas ainda tá aí presente essa intensidade que ela traz na voz. Exatamente, concordo. Gênero, número e degrau. Uma coisa meio só prosa na voz. Esse ar na voz é mais um recurso, né, de voz que a gente pode comentar aqui no que ela busca incrementar na performance dela, porque a gente já comentou aqui que ela trabalha muito a questão do vibrato, né? Ela trabalha muito com a questão desse ar, né? Esse ar na voz é um ar que vem junto com o canto, né? Que fica uma voz meio soprada, meio sussurrada, né? E também tem a questão de que em certos momentos ela dá uma encorpada no que ela está cantando, né? É uma coisa que E tem momentos também que a voz dela parece que sobe, né? Mas não sobe tanto. Isso, sempre trabalhando na região de máscara e sempre na região média da voz. Né? Essa é a impressão que a gente tem, tá, pessoal? Se vocês tiverem a mesma impressão ou uma impressão diferente, vocês comentem aqui embaixo pra gente saber. Meio que anasala a voz. Outro recurso. Então, pessoal, eu percebi a questão dessas cores e do fio. Do que tu achou disso? Eu achei que tem assim um tom meio que amarelo que prevalece muito, né? Um filtro meio amarelo, mas também brincando com essas cores mais neutras, tipo branco e também com vermelho, né? Que é uma cor mais quente. Mas assim, eu não vejo a saturação muito alta. Eu acho que tá um pouco ameno, né? Não tá bem forte. Acho que é pra combinar mesmo com o clima da música, que é uma coisa meio arrastada, né? O que eu vejo, o que eu sinto ao ver essas imagens, a impressão que me dá é uma coisa meio retrô. Né? Meio envelhecido. Inclusive o microfone dela aí, né, tá meio retrô. É verdade mesmo. Essa questão artística é muito interessante, né? Mas nem espanta a gente isso, porque ela já veio de uma família se envolvida com arte. O pai dela era violinista e também era professor de música. E a mãe também parece que cantava. Inclusive, parece que ela entrou nesse mundo aí meio que autodidata, ouviu a mãe cantando e gostou e começou a cantar também. Então nem me espanta essa questão artística da fotografia e a forma dela explorar a voz, porque tem um professor de canto ali, né, do lado dela. Facilita muito, né? Não só para orientar, mas como para incentivar também, né? Porque ele sendo professor, obviamente que ele vai identificar alguma coisa nela, ter uma visão mais apurada, né? Ó. Subiu, né? Só que ainda contido. Sim. Vocês repararam que ela fez uma abertura, ela subiu a nota,
mas ela é aquela artista que sabe trabalhar muito bem nessa região, que a gente chama de região de máscara, né? E ela tende a abrir um pouco a voz dela, sim. Porém, ela abre, mas não faz uma abertura de subir em notas muito altas. Ela não se arrisca a fazer isso. Até porque o estilo dela não pede muito isso, né? Eu acho que ia sair um pouco do contexto do que ela tá fazendo, né? Ia ficar uma coisa meio forçada, meio estranha, né? Nesse momento, eu vou comentar o seguinte, eu não sei, tá, pessoal, mas a impressão que me dá ao fundo é de ouvir algo similar a um violino. Ó. Parece mesmo. Parece, né? Então, essa questão da voz que eu estava comentando anteriormente, a gente estava falando aqui, entra muito também nessa situação do estilo que ela faz. Como a gente identifica, pelo menos nessa música, que tem alguma coisa de indie ali, né, o indie ele não tem muito desse recurso de você subir muita nota, explorar, né, usar muitos efeitos. Ela utiliza alguns recursos sim, né, mas sempre dentro desse contexto do estilo indie, né, do indie sem pop. sair muito assim. disso. Isso. Ó! A voz no fundo. Bem legal, Nossa, gente. Ela muito explora legal. bastante a voz. Muito legal. Explora realmente a voz, explora dentro desse contexto que a gente estava falando, e é muito legal que no final a gente ainda consegue ouvir ela fazendo algumas melodias vocais. Não sei se eu posso considerar isso como um melisma. E assim, eu gostei bastante do clipe, né, a fotografia, além também da voz dela, um timbre bem diferente, né, uma coisa meio nasal, mas também uma coisa meio ardida, não sei se vocês vão entender, mas eu tive essa impressão. Mas uma pena, assim, ela não ser tão reconhecida, né, parece que agora que ela tem ganhado mais notoriedade, parece que ela até chegou a participar do The Voice, a gente não sabe se ela ganhou ou não, mas é bem interessante, né, e tomara que ela tenha mais espaço, porque é uma cantora que parece que tem muito a oferecer. E é interessante que ela tem um EP gravado, que foi gravado esse ano, foi lançado esse ano um EP. Agora, a gente não identificou outros lançamentos dela, então se você conhece ou acompanha essa artista, comenta aqui embaixo pra gente saber também, e a gente tem essa curiosidade de saber. Mas de qualquer forma, essa é a nossa opinião, tá, pessoal? E comenta aqui embaixo que a gente quer saber a opinião de vocês também. Se faltou alguma informação, vocês deixem um comentário aí. Se você assistiu esse vídeo, chegou até o final dele e ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, clique nas notificações, dá o gostei de vocês que ajuda bastante, além de seguir a gente lá no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, como vocês já sabem de todos os outros aqui também. Bom, de qualquer forma, pessoal, a gente fica por aqui e não se esqueçam, esse quadro ele vai ser mantido dependendo da aprovação de vocês. Isso, perfeito. Bom, a gente fica por aqui, se vê no próximo react. É isso, meu amor. Então, tchau! Que nem uma cor de levar o que você deixou em mim, o que você deixou.